paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, você que está nos acompanhando. Abra sua Bíblia, para tu que tens uma Bíblia presente. Para tu que não tens, podes anotar na sua agenda, no seu caderno. Segundas de Samuel, capítulo 10, versículo 12. Assim diz a palavra de Deus. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor, então, a sua vontade. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra, que Deus abençoe os ouvidos que ouviram esta palavra, que Deus possa abençoar a sua vida. Amado, na verdade, o que Deus vai falar para nós neste momento pode, de alguma maneira, estar fora do versículo bíblico que nós acabamos de ler. Porque enquanto eu meditava este verso, subiram em mim palavras que eu não poderia deixar de compartilhar com o povo de Deus. Subiram em mim palavras que de um jeito ou do outro podem estar fora deste verso, mas não poderia deixar de partilhar com o povo de Deus. E se nós lemos esse texto bíblico, é por causa das primeiras palavras, que diz: esforça-te, pois, e esforcemo-nos. Enquanto eu li estas palavras, o Senhor disse muita coisa em mim. A primeira coisa que o Senhor disse é o porquê que nós não nos esforçamos. O porquê que nós não nos esforçamos para a sua obra. O porquê que nós não nos esforçamos para o avanço da obra de Deus. O porquê que nós não lutamos pela obra de Deus. O porquê que nós não lutamos para o avanço da obra de Deus. O porquê que nós não lutamos pelo Evangelho de Cristo. Amado, muitas das igrejas estão a falecer. Muitas das igrejas, o Evangelho de Cristo está a falecer. Mas dentro dessas igrejas, há povo, há escolhidos de Deus, há pessoas que o Senhor escolheu, há pessoas que o Senhor ungiu, há pessoas que o Senhor capacitou. Há pessoas que o Senhor encheu de dons e graças que poderiam levantar e defender o Evangelho de Cristo. Que poderiam levantar e lutar pela obra de Deus. Que poderiam levantar e não permitir que a obra de Deus faleça. Mas nós cruzamos os nossos braços. E com os nossos olhos nós contemplamos, observamos o declínio da obra de Deus. Amado, o Senhor veio lhe dizer neste momento que Ele escolheu você, Ele lhe capacitou, Ele lhe deu dons, capacidades para levantar a sua obra. Ele lhe deu talentos para servir na sua obra. Pare de cruzar os braços. Não observe com os teus olhos do jeito que a obra de Deus está caindo. Não! Faça alguma coisa. Levante com o talento que há em ti. Levante com a força que Deus te deu. Levante com o dom que Deus te deu. E faça alguma coisa. Porque esta graça que Deus colocou em ti não é para você. Mas é para a igreja de Deus. É para o povo de Deus. É para o avanço da obra de Deus. Então, enquanto a obra de Deus está caindo, nós não devemos cruzar os nossos braços. Mas nós devemos nos esforçar, devemos levantar, devemos lutar, devemos dar o nosso melhor para a obra de Deus. Você que tem um dom na igreja, você que tem a graça de cantar, de pregar, você que é protocolo, você que é intercessor, esforça-te e faça ainda mais dos talentos que há em ti. Não cruze os braços. Não deixe o departamento de louvor cair.
porque o líder te fez tropeçar, porque a irmã do mesmo departamento te fez tropeçar. Então já não vou cantar. Não faça isso. Porque a graça que está em ti não é para cantar para o líder, não é para cantar para a irmã, não é para agradar a igreja, mas é para a glória de Deus. Então Jesus veio lhe dizer nesta tarde, você que deixou de cantar, porque alguém te fez tropeçar, levanta e esforça-te, porque a obra de Deus precisa de ti. Porque os talentos que estão em ti é para servir na obra. Você que é protocolo, você que é pregador, deixou de pregar, porque o pastor te fez tropeçar. Não faça isso. Levanta e esforça-te, porque a obra de Deus precisa de ti. Levantemos, povo de Deus. Levantemos, igreja de Deus. Levantemos na obra de Deus. Você que tem o dom de interceder por outros, pare de passar noites dormindo. Levante e ore pela igreja, levante e ore pela nação, levante e ore pelo povo de Deus. Porque o talento que tu tens precisa servir na obra de Deus. O talento que tu tens não é para guardar. Não é para observar a obra de Deus a declinar, não. Esforcemos-nos, povo de Deus, e levantemos a obra de Deus. Apóstolo Paulo disse, ai de mim se não evangelizar, porque o evangelho é o poder da salvação do povo. Você que tem o dom de evangelizar, você que sente que tens o chamado de Deus na evangelização, você que sente que precisas pregar, levante e pregue. Levante e evangelize. Não importa nas ruas, nos autocarros, na igreja, onde puder, onde der, levante e fale de Deus. Levante e fale de Jesus. Pregue o evangelho de Cristo. Porque este talento que Deus colocou em ti, esta graça que Deus colocou em ti, é para usar para o benefício da obra de Deus. É para usar para alavancarmos a obra de Deus. É para usar para expandirmos o evangelho. Amados, se até os falsos pregam, se até os falsos levantam, se até os falsos estão a servir, quanto mais tu e eu, que temos o chamado de Deus, quanto mais tu e eu, que somos ungidos por Deus para servi-lo, quanto mais você, que Deus capacitou, que Deus encheu de talentos, Deus encheu de graça, amado, levante e sirva a Deus. Esforça-te para alavancar a obra de Deus. Onde quer que você serve, onde quer que é a sua igreja, levante para alavancar a obra de Deus. Não cruze os braços por causa de atropeços, porque eles virão, eles estarão sempre aí. Mas entenda que o talento que tu tens é para servir a Deus. Muitas das igrejas estão a falecer por causa disso. Os líderes cruzaram os braços porque o pastor fez tropeçar. Os servos cruzaram os braços porque o líder fez tropeçar. Esta obra não é de nenhum líder da terra. Esta obra não é de nenhum pastor, não é de nenhum irmão, mas é obra de Deus. O Deus vivo, que tem te capacitado, que te escolheu, te ungiu, que te capacitou. A obra pertence a Ele. Então nós precisamos nos esforçar. Precisamos lutar por esta obra. Precisamos lutar para levarmos o nome de Cristo até os confins da terra. Para falarmos de Jesus até os confins da terra. Para levantarmos a obra de Deus. Esforça-te, amado.
Esforça-te na obra de Deus. Você que estava fraco, você que estava magoado por causa de alguma atitude de alguém na igreja, Jesus veio lhe dizer que levante, esforça-te, porque esta obra te concerne. Esta missão te concerne. Se é para pregar, pregue. Se é para cantar, cante. Se é para adorar, adore. Se é para moderar, modere. Se é para interpretar, interprete. Faça aquilo que o Senhor te incumbiu. Faça de acordo com as capacidades que o Senhor colocou em ti. Coloque os dons que o Senhor colocou em ti em execução, em obra. Pare de camuflar, pare de guardar os talentos. Levantemos e nos esforcemos para a obra de Deus. Nós precisamos levar o Evangelho de Cristo. Por isso que eu aproveito neste momento para dizer para você que está nos acompanhando, que ainda não aceitou a Jesus, eu venho lhe dizer que Jesus é Deus e Ele te ama. Eu venho lhe dizer que Jesus amou a sua vida. Pela sua vida, Ele entregou a própria vida. Eu venho lhe dizer que Jesus precisa de ti, que Jesus não te condena pelos teus pecados, mas que Ele está aí para lhe receber. Ele está aí para te abraçar. Ele está aí para te transformar. Eu venho lhe dizer que Jesus está tocando a porta do seu coração. Eu venho lhe dizer que Jesus é Deus. E Ele quer mudar, quer entrar na sua vida. Quer fazer parte da sua vida. Quer fazer de você sua morada. Esforcemos-nos para alavancarmos a obra de Deus. Para você que ora. Tu tens um talento de orar. Amado, levante, esforça-te e ore pela nossa nação. Levante, esforça-te e ore pelo nosso país. Olha o que aconteceu ou o que está acontecendo na província de Benguela. Amado, precisamos das nossas orações. Então, para tu que tens o talento de orar, você sentou, cruzou os braços. Jesus veio lhe dizer que levante e ore pela tua nação, ore pelo seu povo, ore pela sua família, ore pelo seu país. Esforça-te. Não fique calado. Se for para pregar na praça, vá. Se for para pregar nas ruas, vá. Nos autocarros, vá. Se for para dar um glória, cantar, vá, faça tudo. Deixe que os talentos que há em ti possam fluir. Que o Senhor opere de acordo com a sua vontade. Para que o Senhor faça a sua vontade, nós precisamos primeiramente nos esforçarmos. O Senhor não virá nos usar enquanto nós cruzamos os braços. O Senhor não virá nos usar enquanto nós estamos camuflados, não. Levanta e esforça-te, lute pela obra de Deus. E o Senhor usará a sua vida para transformar vidas. Esforça-te, amado. Levante nesta obra, porque esta obra te concerne. Não é do pastor, não é do irmão, não é da irmã. Esta obra te concerne. Porque quando Jesus encontrou-se contigo, quando Deus te chamou, você não estava com nenhum pastor, você não estava com nenhum irmão, nenhuma irmã, mas era um momento de intimidade. Somente você e Deus. Então contemple a obra deste Deus. E não permita que ela morra. Não permita que ela caia. Enquanto que você está aí bem capaz de impedir que a obra
de Deus caia pelo talento e a graça que há em ti. Então esforça-te, levanta e sirva a Deus com todo o fervor, com toda a força, com todo o amor para o avanço da obra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.